Então, na minha opinião, o Tite e a comissão técnica, eles estão levando para esse jogo aqueles que eles consideram que vão poder dar o melhor. Vocês viram domingo a performance do time do Flamengo contra o Palmeiras? O jogo foi ruim, foi travado, mas o time do Flamengo me pareceu menos combativo do que o time do Palmeiras. Se ele não está levando, é porque realmente esses jogadores apresentaram condições que não são favoráveis, além, né, do Cebolinha, que já está lesionado, aquela coisa toda. Parece que alguns jogadores do Flamengo estão sentindo já em abril a sequência da temporada. E aí, o que vai fazer? Por mais que seja craque, você vai colocar o cara para jogar domingo, quarta em La Paz e domingo, 11 da manhã, no Maracanã? Sem o cara estar bem preparado fisicamente, o que é que vai acontecer? Ele vai se machucar e vai ficar 3, 4, 5, um mês, um monte de tempo fora. Hoje tem Bolívar e Flamengo pela Libertadores da América. Tite decide poupar 7 jogadores e o jornalista João Guilherme deu a sua opinião a respeito dessa atitude. Você, torcedor flamenguista, concorda? Já chega, participe e deixe sua opinião a respeito deste assunto nos comentários. Antes do vídeo, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Iremos deixar o link do canal de João Guilherme na descrição como forma de créditos. Chega de enrolação, vamos acompanhar o que João Guilherme falou sobre Tite colocar o time reserva na Libertadores. O que eu acho disso tudo? Um ponto que me chama a atenção é o Pedro foi poupado do jogo com o Palmeiras, não iniciou jogando, porque exatamente fazia parte do planejamento para esse jogo. Aí o Pedro entra no intervalo e joga o segundo tempo inteiro. Se imaginou que ele estaria à disposição para esse jogo. O Arrascaeta, ele já tinha ficado fora do jogo com o São Paulo. O Arrascaeta, ele não jogou contra o São Paulo, jogou contra o Palmeiras. Então é algo que chama atenção também. Ele já tinha sido poupado há uma semana. Ou seja, mediante toda essa situação, eu tenho uma opinião bem contrária à maioria que está criticando o Tite e a comissão técnica do Flamengo. E vou explicar por quê. Meus amigos, o Tite, ele não é maluco. Ele gostaria de ter o Arrascaeta, de ter o Pedro. Ele é fã desses jogadores. O Ayrton Lucas é titular dele. O Varela é titular. O Léo Pereira. Né? Ele gostaria de contar com esses caras. O Alan é um reserva, mas que é um jogador importante. Ele gostaria de contar com esses caras. Ele não é louco. Se ele não está levando, é porque realmente esses jogadores apresentaram condições que não são favoráveis, além, né, do Cebolinha, que já está lesionado, aquela coisa toda. E esse é um jogo que exige demais. É uma condição diferente, é uma exigência à parte. Você jogar fora da sua zona de conforto, você jogar a 3.600 metros, sem oxigênio. Então, na minha opinião, o Tite e a comissão técnica, eles estão levando para esse jogo aqueles que eles consideram que vão poder dar o melhor. Vocês viram domingo a performance do time do Flamengo contra o Palmeiras?
O jogo foi ruim, foi travado, mas o time do Flamengo me pareceu menos combativo do que o time do Palmeiras. O Flamengo, como sempre, estava muito bem arrumado defensivamente, né? Sofreu quase nada em termos de pressão e de chance do gol do Palmeiras, mas o Flamengo parecia que estava mais cansado. A perna estava mais pesada. O Palmeiras me parecia numa condição física melhor. Então, realmente, nós estamos em abril, e isso é preocupante, e a comissão técnica do Flamengo ela é muito gabaritada para entender e resolver isso. Parece que alguns jogadores do Flamengo estão sentindo já em abril a sequência da temporada. E aí, o que vai fazer? Por mais que seja craque, você vai colocar o cara para jogar domingo, quarta em La Paz e domingo, 11 da manhã, no Maracanã? Sem o cara estar bem, preparado fisicamente, o que é que vai acontecer? Ele vai se machucar e vai ficar 3, 4, 5, um mês, um monte de tempo fora. Então, acho que é uma atitude preventiva e correta da comissão técnica do Flamengo. Eu não tenho gabarito para discutir com a comissão técnica do Flamengo sobre questão física, sobre fisiologia, sobre métodos de treinamento, para escalar quem deve ser ou não, porque eu não estou ali no treinamento no dia a dia, no dia a dia. Então eu não tenho condições de discutir isso. O que eu acho é o seguinte: se o Tite vai colocar em campo um time alternativo, se ele vai mandar para lá o De La Cruz, é porque o De La Cruz está bem. Porque é um jogo diferente. É um jogo que todo mundo tem que estar preparado, mais do que os outros. E esses jogadores, Pulgar, Arrascaeta, eles estão demonstrando um certo cansaço. A pilha está perdendo carga. E isso foi identificado. E o Flamengo tem que encontrar alternativas. Não dizem que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul? Eu acho que tem. É um grande elenco. Mas precisa usar esse elenco. Principalmente nesses momentos. Eu vou ver aqui o time que o Flamengo vai colocar amanhã contra o Bolívar, para a gente analisar. Eu acho que o Tite está certo. Eu acho. E a escalação do Flamengo, meu Deus, vocês. Vou puxar de novo aqui o G. Olha aqui. Provável escalação do Flamengo. Rossi, olha lá. Rossi, Wesley, que volta ao time, Léo Ortiz, Davi Luiz e Vinha, Igor Jesus, Gerson, De La Cruz e Vitor Hugo, Luiz Araújo ou Lohan e Bruno Henrique. Eu estou curioso para ver como vai ser formado o banco amanhã do Flamengo. O banco do Flamengo vai me chamar muita atenção. Convenhamos que é um belo time esse aqui, né? É um bom time. É um time, por exemplo, que se encarasse o Bolívar ao nível do mar, teria condições de vencê-lo. Mas o jogo é lá na altitude. Ele está mandando um time que pode não ser tão brilhante tecnicamente, mas é um time que vai ter condições de competir numa situação adversa. Então, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que a comissão técnica do Flamengo está agindo corretamente. Porque acredito na capacidade dos profissionais. Sei que eles gostariam de contar com a força máxima, mas se não estão levando é porque não dá. E como os grandes jogos não vão parar, domingo, 11 da manhã, tem Botafogo no Maracanã. Depois tem já o Amazonas pela Copa do Brasil.
aí depois já tem a sequência do Brasileiro, e aí já volta a Libertadores da América. O Flamengo jogará com o Palestino no Chile. Esse jogo, que tem um planejamento especial, ele decidiu fazer isso. É melhor levar quem está com condições de suportar essa pressão de jogar a 3.600 metros, tá tinindo, do que quem está rateando fisicamente. Então, na minha opinião, a comissão técnica do Tite está certa. Você concorda comigo? Será? Claro que o resultado vai dizer. Se o Flamengo empatar com o Bolívar, que já é um grande resultado, ou até mesmo vencer o Bolívar, aí Tite será genial. Se perder, o que tem grande chance por causa da condição, da altitude e do time do Bolívar ser um bom time, o mundo vai desabar na cabeça dele. Mas eu acho que ele está adotando a estratégia correta. Está levando os caras que estão melhores fisicamente. E aí, quero saber a sua opinião e já convidando você a acompanhar logo mais no Paramount Plus, a partir de 8h30 da noite, o nosso pré-jogo para Bolívar e Flamengo. Eu vou narrar ao lado do PVC. Tá combinado? Estaremos juntos lá então. E aí, hein? E aí, galera? Pode terminar em segundo no grupo e pegar um time cascudo. Pode terminar em primeiro e também pegar um time cascudo. Isso aí é muito relativo. O problema de ficar em segundo é que provavelmente você vai decidir a maioria das vezes fora de casa. Muito provavelmente. Eu acho que o problema está no jogo com Milionários em Bogotá. O Flamengo ali vencia o jogo, tinha um jogador a mais em campo e cedeu o empate. Esses 2 pontos hoje estão fazendo muita falta. Se o Flamengo tivesse vencido o jogo de Bogotá, ele poderia até se dar ao luxo de perder em La Paz. O Flamengo não pode perder em La Paz. Matematicamente, no grupo, o Flamengo tem que pelo menos buscar um empate. O empate é um ótimo resultado. Deixa ali uma situação parelha e aí o Flamengo ainda teria condições de buscar o primeiro lugar do grupo. Mas, meus amigos e minhas amigas, é um jogo que a história mostra que é pesado, né? E outro detalhe, o Tite está parecendo que ele está privilegiando esse início de campeonato brasileiro. Ele quer somar o maior número de pontos, porque depois ele perderá muitos jogadores por causa de Copa América, ele entende bem disso. Ele já fez isso muitas vezes com vários times, inclusive com o Flamengo, tirando jogadores em momentos de competição. E ele sabe que agora ele vai sofrer mais com isso do que qualquer outro time no campeonato. O Flamengo é o jogador que terá mais atletas convocados, pela qualidade do seu elenco. Então parece que ele está querendo arrancar com o máximo de pontos possíveis no Campeonato Brasileiro e depois ir administrando. Isso para mim está ficando cada vez mais claro. E ele, do jeito que ele gosta e prepara os seus times defensivamente, não tenho dúvida, amanhã o Tite o honrará uma fama que eu considero injusta de retranqueiro. Eu não acho que ele é retranqueiro. Eu acho que ele monta defesas muito fortes, mas os times dele também atacam. Se empatar amanhã, e ele está contando com isso, com esse pontinho. Pontinho, vai cair bem, vai deixar bem situado na classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar, mas vai ser animado amanhã. O Hugo Rocha está dizendo exatamente isso aqui. Empate amanhã é muito lucro. E é mesmo. Tite e Fábio são os melhores profissionais na área em toda a América do Sul. Confio neles. Pois é. Como é que nós vamos discutir? Ah, tem que botar o Arrascaeta, não pode poupar. Legal, bota o Arrascaeta, ele não joga nada, não consegue andar em campo, se machuca, e aí fica fora contra o Botafogo, depois na Copa do Brasil, depois na volta da Libertadores. Nada é por acaso. Existe um planejamento. Não é desculpa, não.
Negócio de jogar na altitude não é desculpa, não. Me perdoe, eu já estive lá. É muito difícil. Você já imaginou você andar, não correr atrás da bola, e você respirar e o ar não vem? Você já passou por essa situação de você respira, cadê o ar? O ar tá curtinho, tá pouco. É isso. La Paz é brabo, galera. E principalmente para jogar. Tem que levar para lá os caras que estão tinindo. Infelizmente, hoje, Pedro, Arrascaeta, Pulgar, esses caras não estão voando fisicamente, estão cansados, já estamos cansados. É a realidade, tá vendo aí? Então é isso que está rolando, pessoal. É isso que está rolando. Vamos aguardar aí os acontecimentos para ver o que vai acontecer. Beleza, galera? Muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo nessa live. Cheguei agora há pouco do jogo. Uma transmissão aí de várias horas e tal. A gente fica um pouco cansado, mas eu fiz questão de vir aqui falar com vocês. E amanhã, hoje já, né? Eu vou narrar no Paramount Plus Bolívar e Flamengo. E com PVC. O jogo vai passar para todo o Brasil, hein? Se aí no seu local do Brasil não vai passar na TV aberta, passa no Paramount Plus, estaremos juntos. E aí, depois do jogo, a gente se encontra na madrugada, né? 1h da manhã e tal, uma live para a gente comentar o que foi a partida Bolívar e Flamengo. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho, por estarem aqui comigo sempre, pelo prestígio. Obrigado pelo carinho da torcida do Atlético hoje comigo. A gente não vinha aqui a Belo Horizonte há algum tempo, um carinho impressionante, né? E é isso aí. Obrigado por tudo, pelo carinho de vocês. Valeu demais! Valeu, turma! Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre essa polêmica, né? Envolvendo mais um jogo aí de Libertadores da América. Hoje tem Bolívar e Flamengo pela Libertadores, valendo a primeira posição do Grupo E. O nosso time deu bobeira na estreia desta competição, empatando contra o Milionários. Time muito fraco aí que o Flamengo não conseguiu ser superior, não conseguiu ganhar os 3 pontos. Portanto, nós chegamos nessa rodada precisando pelo menos de um empate, né? Que não seria um resultado muito ruim para a equipe rubro-negra, levando em consideração os desfalques, como também a altitude. Hoje o Flamengo joga com 7 jogadores considerados reservas. A decisão da equipe do Flamengo em poupar, de acordo com o Tite, foi por questões físicas e não por questões técnicas. Por isso o Flamengo hoje vai com a equipe bastante modificada diante daqueles jogos que o Flamengo jogou nos últimos dias. O provável time do Flamengo para enfrentar o Bolívar logo mais pela Libertadores, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, que publicou em seu canal no Instagram, como também publicou recentemente aí no programa da SBT Rio. O Flamengo para enfrentar o Bolívar é Rossi no gol, ou seja, o time o goleiro titular, o Wesley na direita, Léo Ortiz e Davi Luiz, a dupla de zaga, Vinha na lateral esquerda, Igor Jesus, Gerson, De La Cruz, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. Isso mesmo, o Flamengo apenas com Rossi, Bruno Henrique e De La Cruz como sendo os únicos titulares para este jogo muito importante e que, na minha opinião, é o divisor de águas desse grupo. A partir do momento que essa partida acontecer, saberemos qual a real situação do Flamengo na fase de grupos da Libertadores, pois se empatar deixa tudo aberto, o Flamengo ainda pode ser o primeiro do grupo. Se perder, o Flamengo se complica, pois além de o adversário abrir muitos pontos na frente, o Flamengo corre o risco de até perder a segunda posição, pois o próximo time, o time que vem atrás do Flamengo pode também se igualar no mesmo número de pontos. Indo para 4, o Flamengo corre o risco aí de ficar muito pressionado nas próximas rodadas. Um grupo que era considerado fácil, um grupo que era considerado como sendo o Flamengo o favorito para terminar em primeiro, o nosso Mengão pode se complicar se hoje, é claro, perder.
pois o empate seria um resultado melhor ou até mesmo uma vitória para encaminhar a classificação em primeiro deste grupo. Nós sabemos que o Flamengo não vai ter como colocar os jogadores titulares nas partidas do meio de semana, assim como também na semana, né? E no final de semana também. Então o Flamengo precisa realmente poupar os seus jogadores. A temporada é longa e ainda vai começar a Copa do Brasil. Então é mais do que normal poupar atletas para priorizar determinadas competições. Agora, o que não pode acontecer é você poupar no Brasileiro pensando na Libertadores e quando chega o jogo da Libertadores você não tem aquele jogador disponível. Foi o que aconteceu na semana passada, né? O Flamengo jogou contra o Palmeiras sem Pedro e De La Cruz. E por que poupar Pedro novamente se ele não jogou a partida inteira contra o Palmeiras? Então não tem como entender qual o planejamento do Flamengo, né? Muitos aí criticando e até mesmo defendendo, né? Uma parte está dividida, né? Muitos querem que realmente que o Flamengo poupe, mas eu, como torcedor e sabendo que Libertadores é muito complicado, eu não pouparia de jeito nenhum, por mais que tivesse risco de lesão. Mas é uma partida importante, o Flamengo pode perder a chance de se classificar em primeiro. Então, que risco é esse o Flamengo está correndo? Claro, perder o jogador por um período maior é ruim. Agora, perder a chance de se classificar em primeiro é pior ainda. Nós sabemos que ano passado o Flamengo se classificou em segundo e teve que decidir fora e foi eliminado, né? Então a importância de se classificar em primeiro é muito grande. Vamos torcer que tudo dê certo, o Flamengo consiga executar um bom jogo hoje e, acima de tudo, conquiste os 3 pontos, que é o mais importante. E aí, nação rubro-negra, Tite está fazendo certo em poupar 7 jogadores? Participa aí e deixa a sua opinião nos comentários.